Já começou a aula, boy. Já? Já. Quer dizer, o professor. Oi. Pode falar. Poxa, só tem eu ainda, professor. Só Priscila. Estou aqui no grupo vendo se o pessoal está visualizando para ver se vai entrar mais alguém. Ah, tá. Por enquanto só tinha um que tinha entrado, estava aqui antes de você, aí quando você entrou ele saiu. E o Tavão. Ah, E aí? boa noite. Boa noite. Priscila vai assistir aula hoje, né? Por causa que sexta-feira é feriado, né? Isso. Depois tu lembra também o pessoal do grupo lá, do pessoal da manhã, que vocês devem ter um grupo, né? Para eles assistirem a aula de hoje, né, no YouTube e tudo mais, para a gente poder ficar alinhado, né? A não ser que eles queiram depois que a gente repita a aula, mas aí eu não acho que seja a melhor opção, não. Mas se o pessoal quiser, a gente repete a aula depois só para eles. Tem o grupo da sala. Mas realmente quem está assistindo a aula pela manhã só sou eu, Joyce. É, Aí eu acho que repetir não tem muito sentido não, professor. Mas eu vou falar exato. lá no grupo. Eu coloquei a prova de vocês no sistema. Não sei se vocês chegaram a ver. Acabei de ver. Sim, eu também. O Rodrigo aí entrou também. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bom? Beleza, estamos na área aí, viu? Vamos lá então começar. Semana passada a gente estava falando de execução fiscal, né? Vamos prosseguir aí nesse tema para a gente avançar no conteúdo. Vocês tinham me falado, acho que foi Priscila que falou que Júlio César trancou, né? Foi. E Renan
tá, pessoal da noite disseram para mim também que ele trancou, né? Porque eu acho que não tem ninguém da noite, né? Dani é da noite, mas no grupo o pessoal falou. Sim. Ou seja, só uma pessoa vai fazer segunda chamada mesmo. O resto todo mundo fez logo. Pois lá, vamos em frente então. Túlio aí entrou também. Vamos dar prosseguimento. Eu, inclusive, coloquei material também lá no portal, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Aproveitei e já coloquei um material para frente aí, dessa parte do processo judicial todinho. Enfim, eu acho que eu já coloquei um conteúdo. Só não botei ainda os impostos, porque eu vou ver até onde a gente vai para os slides ficarem de acordo com o que a gente vai vendo na aula, né? Não adianta a gente colocar lá um assunto que eu não vou ter comentado aqui com vocês. Pois bem, então vamos lá. Ficou alguma dúvida da aula passada, quando vocês estudarem em casa, para a gente começar alinhando isso aí? Podem perguntar aí também, tá, gente? Certo. Tudo tranquilo, a gente terminou naquela parte de onde começava a garantia do juízo, não é isso? Isso, a gente viu a parte inicial da execução fiscal, né? E aí depois a gente falou de autonomia do executivo, lembrou aquela questão, né, da prerrogativa da fazenda e tal, e como é que funcionava o início da execução fiscal, né? Como era essa questão da citação do executado, que ele tinha um prazo ali que a gente viu de 5 dias, podia ser de 30, se for via edital, né? Se for fora do país, 60 dias, e aí a gente viu que depois da citação vai ter a questão dele poder garantir o juízo, né? E aí a forma como ele garante o juízo influencia na forma como é contado o prazo da defesa dele, né? Já que a gente viu que na execução fiscal existem duas formas de você se defender, inclusive foi questão de prova de vocês, né? As duas formas de você se defender. Eu nem tinha entrado no mérito de como é que contabilizaria, eu só perguntei quais eram as formas de defesa, né? Que aí vocês falaram que eram os embargos à execução e a exceção de presectividade. A exceção de presectividade, pelo fato de ser uma petição, simples petição, ela é atemporal. Então, ela não tem um prazo para ser produzida. Já os embargos à execução, que é a regra geral da defesa, tem um prazo, 30 dias. Só que existe uma grande peculiaridade na forma como é contabilizado o prazo, que foi onde a gente se debruçou por mais tempo na aula passada, né? A gente viu que, então, o executado ele teria um prazo ali de 5 dias em regra, né? E a gente viu que durante aquele prazo de 5 dias, nós vimos que ele não poderia ter seu patrimônio atingido, não é isso? Foi o que nós vimos. Então, durante aqueles 5 dias, ele tinha a garantia de que a fazenda e o juiz não iria produzir nenhum ato constritivo no seu patrimônio. O patrimônio dele não seria atingido durante aquele prazo ali. Passou aquele prazo dos 5 dias, não quer dizer que ele não vai poder ainda usar os embargos de execução. Só quer dizer que agora o seu patrimônio passa a ficar vulnerável a essa inserção do Estado no seu patrimônio com viés de cumprimento da execução fiscal, né? Mas esse atingir do contribuinte do seu patrimônio, às vezes ele demora mais tempo. Então, o que eu quis deixar claro na aula passada foi que
pode acontecer de uma execução fiscal ficar ali por um bom tempo, né, tentando se chegar ao patrimônio do contribuinte e só conseguir esse feito depois de um ano de processo de execução fiscal, né? Então, só depois de um ano, depois de 2 anos. E mesmo assim, depois de um ano, depois de 2 anos, vai acontecer a garantia do juízo. E uma vez garantido o juízo, a partir dali é que vai se contabilizar o prazo para os seus embargos à execução. Que aí o prazo nós vimos que poderia ser o quê? Quais foram as formas que a gente viu? Pode ser feito por meio do depósito em dinheiro, pode ser feito por meio da fiança bancária ou seguro-garantia, ou através de uma penhora de bens, né? Por as formas que a gente viu. E a maneira como se vai contar esse prazo vai depender de cada uma dessas formas. Como foi que vimos? Vimos que quando o contribuinte, o executado, no caso aqui, não é contribuinte, mas agora ele é um contribuinte executado. Nós já estamos diante de uma execução fiscal que a Fazenda Pública propôs. Quando ele faz esse depósito, nós vimos que o prazo para os embargos à execução vai ser contado da data do depósito, né? Então, de acordo lá com o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, o executado vai oferecer os embargos naquele prazo de 30 dias, contados da data do depósito, caso seja depositado o dinheiro, caso a garantia do juízo seja dessa forma. Caso a garantia do juízo tenha se dado daquela maneira que eu expliquei na aula passada, que é fiança bancária ou seguro-garantia, ou seja, o executado ele procurou um banco, ele procurou uma seguradora para que fosse resguardado para que ele fosse afiançado perante aquela execução, o prazo dos embargos vai se contar não da data da concessão de uma fiança, não da data da concessão de um seguro-garantia, ou de uma data de uma reunião do executado com o banco. Não. O prazo dos embargos, caso seja garantido o juízo dessa maneira, vai ser contado da data da juntada da prova dessa fiança bancária ou do seguro-garantia. Então, da data em que for juntado essa prova nos autos, é que vai se começar a contar o prazo de 30 dias, caso esse seja a forma de garantia do juízo. Mas também tem outra forma de garantia do juízo, que é a penhora, né? Nomear bens à penhora, ou também tem outra forma, que é eu indicar bens à penhora de terceiros. A gente falou da primeira opção, né? Nós falamos quando houver a garantia do juízo pela penhora, que vai englobar aí as duas, no caso, vai ser contabilizado esse prazo dos embargos quando? Quando ocorrer a intimação da penhora. E aí eu faço uma ressalva para um ponto bem importante, que eu cobro em prova geralmente, via P2 aí, vocês fiquem espertos, vocês que estão na aula agora, que é aquela diferença que eu expliquei para vocês entre auto de penhora e termo de penhora, né? Vocês lembram qual foi a diferença que a gente falou disso? Quando significa auto de penhora e termo de penhora? Deixaram isso aí previamente anotado já? Eu anotei que o termo de penhora tem iniciativa do executado e o auto de penhora é a iniciativa da fazenda. Isso. Só anotei isso. Assim, vamos, exatamente. O termo de penhora, imagine assim, o executado, ele redigir um termo. O executado, ele redige um termo de penhora. Já a fazenda é que vai lavrar o auto de penhora, né? Então, o termo de penhora é quando o executado, ele, por iniciativa dele, decide que tal bem deve ser penhorado para ele ver o juízo garantido. E como é que ele pode chegar para o juiz e dizer isso? Excelência, tal bem meu, eu quero que seja usado para garantir o juízo dessa execução, né? E aí ele vai redigir esse termo de penhora. Já o auto de penhora vai ser a revelia, digamos assim, do executado, né? Ele às vezes não vai nem saber e de repente ocorreu uma penhora em um imóvel dele, em um automóvel, enfim, num bem do executado, né? E aí isso também vai ser levado a juízo.
perceba, tanto no termo de penhora quanto no auto de penhora, ambos serão anexados aos autos para que haja a análise que a gente viu. Eu fiz o desenho para vocês lá e coloquei que depois da penhora, leia-se depois da penhora, seja termo de penhora ou auto de penhora, depois disso, esse termo, esse auto, vai ser juntado no processo. Né? Vai ser juntado no processo. Para o quê? Para que haja uma análise do juiz, para que ele analise se aquele termo ou auto de penhora está de acordo, né, com o ordenamento e, principalmente, se aquele bem ele é passível, efetivamente, de ser utilizado pelo executado como um bem dele, realmente, para garantir o juízo. Fala aí, Rodrigo. Então, no auto e no termo, no caso do auto é quando ele disponibiliza o bem dele, Não. e no termo é quando corre ao contrário. É o contrário. Termo é tipo, eu digo para você, redija um termo, né? Redija aí um termo. Então, tipo, um termo de penhora é quando o executado, ele leva esse termo que ele escreveu, ele vai redigir um termo mesmo. Eu, Rodrigo Costa, qualificado na execução fiscal de número tal, endereço, CPF, RG, venho por meio deste, expor e requerer o que se segue. Ou demonstrar que tal imóvel é da minha propriedade e eu quero mostrar que esse imóvel deve ser realmente usado para ser penhorado. Quero indicar esse imóvel à penhora para que possa ser feito a validação, a homologação em juízo desse termo de penhora e que, posteriormente, dada a minha intimação, abra-se o prazo para os embargos da execução fiscal, que eu me defenda. E aí o juiz vai analisar. O outro é o auto de penhora. Então, você nem sequer sabia que teve esse auto de penhora e vai ser lavrado isso nos autos, né? Então, a fazenda ela vai conseguir, dessa maneira, nesse exemplo que eu estou dando, ela vai conseguir, através dos mecanismos judiciais, através da até a análise que ela vai fazer a fazenda em termos de patrimônio dos executados, que ela sai cascavilhando onde é que tem informação, onde é que não tem, do patrimônio daquele executado, para indicar. Perceba que na execução fiscal, na petição inicial, eu disse a vocês que há a possibilidade da fazenda indicar bens a serem penhorados, né? Não sei se vocês já notaram isso na aula passada. Isso está lá no CPC. É uma previsão do CPC. Professor? Oi. Então, eu inverti aí. Então, no caso aí, beleza, no caso do auto de infração, se porventura Auto de penhora. ele dormir no auto de penhora, se porventura ele dormir no ponto, perdeu o prazo, né? Ele não vai dormir 30 no dias. ponto, digamos assim, porque os 30 dias vão se contar a partir de quando? Da efetiva penhora? Não. Os 30 dias vão se contar a partir de quando for penhorado? Entendi. Não ação, né? Da intimação. Então, tipo, ele vai ter um bem penhorado dele, mas mesmo que seja um auto de penhora, vai ser anexado aos autos para o juiz analisar. O juiz analisando, depois ele vai fazer a homologação em juízo, identificando se a propriedade é realmente de fato do executado, ou se vai ter aquela situação que a gente falou, o cara é executado, mas a propriedade não é só dele, então tem que ter o consentimento do cônjuge, todas aquelas circunstâncias que a gente falou. Se ele identificar que está tudo certo, que pode realmente aquele imóvel ser usado para garantir o juízo, ele vai intimar o executado agora daquela penhora. E a partir dessa intimação da penhora que vai se contar o prazo de 30 dias para ele oferecer os embargos de execução. Certo? Aí, Ok, professor, ok. Só para frisar aquele finalzinho que eu falei. A fazenda ela já pode, na petição inicial, indicar os bens que podem ser penhorados, que ela deseja ver penhorados. Isso é uma previsão não na LEF, não na Lei de Execução Fiscal, mas, em verdade, no CPC. Aí vale mais um lembrete do que a gente conversou na aula passada. Lembrem daquele ponto que a gente comentou muito, e a aplicabilidade do CPC versus a aplicabilidade da LEF. Sempre que algo não estiver especificado na LEF, na omissão daquilo,
vai partir diretamente para o CPC. E aí o CPC, lá no seu artigo 798, inciso 2º, vai trazer essa possibilidade da Fazenda indicar já na petição inicial, os bens que ela deseja ver penhorados. Beleza? Claro Ok, isso? professor. Beleza. Então, termo e auto de penhora, há essa diferenciação aí para vocês ficarem ligados. E aí, aí a gente também falou, uma vez citado o executado, quando esse réu agora no processo de execução fiscal recebe a citação, ele, naquele prazo de 5 dias, que é a regra, repito sempre, ele não pode ter seu patrimônio atingido. E aí ele pode fazer o pagamento e simplesmente abrir mão da sua defesa, ou seja, aí vai haver a extinção da execução. Ele pode fazer o parcelamento, caso exista uma lei de parcelamento que autorize esse procedimento de parcelar quando o processo já estiver em fase de execução, ou ele também vai poder fazer a impugnação através dos embargos à execução, ele vai poder se defender. Ou ele pode simplesmente ficar inerte. Quando ele fica inerte, acontece a vulnerabilidade do seu patrimônio. O detalhe que eu gosto de frisar sempre aqui é que o pessoal às vezes confunde achando que o fato, muito cuidado com relação a isso. Eu sei que vocês têm certeza e já sabem disso, mas é bom repetir. Quando se passa o prazo de 5 dias, não perdeu o prazo de embargar. Muito pelo contrário, nem sequer começou. Mas cuidado, o prazo ele pode ter começado durante aqueles 5 dias? Pode. Basta que aquele contribuinte efetue o depósito no 4º dia. Depois de citado, ele ofereceu o depósito em juízo no 4º dia de citação. Né? No 4º dia de citação. Ou seja, do depósito vai começar a se contar o prazo de 30 dias. Então, o prazo de 30 dias começou a contar dentro do prazo de citação, dos 5 dias. Beleza? Para não confundir, porque muita gente acredita que ele foi citado e não se defendeu, então ele morreu, não pode mais se defender. Não é correto esse raciocínio, muito pelo contrário. Na execução fiscal, a gente viu que quais são as duas defesas do executado? Embargos à execução e exceção de presectividade, via de regra. Os embargos à execução, se não houve a citação, se não houve a garantia do juízo, nem sequer começou a contar, né? O artigo que a gente mencionou agora foi o 798. 798, inciso 2º do CPC, certo? É a possibilidade que a Fazenda tem para indicar já na petição inicial os bens que ela pretende que haja a tentativa de penhora, certo? Então, perceba, muito cuidado com relação a isso. Professor, o prazo dos embargos pode começar a contar dentro do prazo de regra de citação de 5 dias da execução fiscal? Pode. Professor, passou o prazo de 5 dias da citação, é correto dizer que aquele executado não lhe é mais resguardado o direito de se defender na execução fiscal? Não, não é correto dizer isso. Porque nem o prazo dos embargos começou a contar e a exceção de presecutividade, que é também um dos mecanismos de defesa do executado, é uma defesa, como foi que vocês colocaram na prova, atemporal. É uma defesa que não vai ter um prazo para que ele se utilize e aí passou esse prazo, ele não pode mais usar aquela via da EPE. Não, de forma alguma. Ela pode ser utilizada a qualquer tempo pelo aquele executado, justamente pela matéria que ela é utilizada como via eleita. A exceção de presecutividade, a gente viu que ela não tem uma previsão na LEF, ela não tem uma previsão lá na Lei 6830, a previsão dela é na jurisprudência. Por quê? Porque o seu fundamento é na súmula 393 do STJ. Então, lá na súmula 393 do STJ, vou colocar aqui para vocês irem acompanhando.
essa súmula do STJ vai trazer todo o embasamento da exceção de prosecutividade. E o fato de ela ser utilizada para matérias de ordem pública que não necessitem de dilação probatória, eu quero dizer o quê? Quero dizer que ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, pode estar passando 3, 4 anos ali de execução, mas ainda não se chegou ao patrimônio do executado, então ainda não houve constrição patrimonial, o meu patrimônio ainda não foi de forma alguma atingido. Posso usar ainda a exceção de prescritividade? Identifiquei aqui, professor, que há uma prescrição, uma decadência, uma ausência de comunicação do executado ali, quando na época da CDA, então há uma nulidade ali na CDA, tal. São matérias claras, de ordem pública. E aí, professor, posso usar? Já passou 3 anos da execução? Pode, sem dúvida pode usar. Ou seja, estou mostrando aqui para vocês que o fato de passar muito tempo em um processo, no cível, via de regra, tipo, a pessoa foi citado, se o réu não apresenta aquela contestação, vai haver a preclusão, né? Vai haver a preclusão temporal. Mas muito cuidado para não trazer esses conceitos para a execução fiscal. Por quê? Porque as formas dele se defender ou vai ser atrelado à garantia do juízo, no caso dos embargos, ou é atemporal, no caso da exceção de presecutividade. Certo? Então, muito cuidado, muita atenção aí de vocês quando forem analisar as questões com relação a isso. Certo? As ferramentas processuais, portanto, para o executado vai ser os embargos de execução e a exceção de presecutividade. Pergunto a vocês. Eu acho que eu cheguei a falar isso com a turma de prática, não foi com vocês, não. Imaginem o seguinte cenário, e aí eu vou querer que vocês me respondam para que a gente possa entender a exceção que a gente está falando. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, tá? Estamos diante de uma exceção, certo? Vou repetir de novo, exceção, ou seja, a regra é que seja os embargos de execução, como seja utilizado como a via para o mecanismo de defesa, e a EPE é que, em casos bem específicos, ela vai ser utilizada. Então, possíveis defesas do executado, embargo de execução, exceção de presecutividade. Beleza. Perceba o seguinte, imagine um caso onde o contribuinte procura vocês dizendo que houve a citação no processo, certo? Houve a citação no processo. Ele não fez nada nos 5 dias seguintes, ou seja, o patrimônio dele passou a ficar vulnerável à atuação da Fazenda Pública, né? Passou a ficar vulnerável aos atos da Fazenda, e o juiz poderia, a partir de ali, decretar uma indisponibilidade dos bens a qualquer tempo. Né? E o fato é, a defesa dele naquele processo pressupõe dilação probatória. Então, veja, ele está com patrimônio vulnerável e a matéria de defesa dele é uma matéria que pressupõe dilação probatória. Já estou dizendo isso para quê? Para que vocês excluam a possibilidade da EPE, da exceção de presecutividade. Porque se há uma dilação probatória, não ali é o meio cabível para se usar a possibilidade da súmula 393 da STJ. E aí, beleza. Qual seria, então, a única possibilidade de defesa? Embargo de execução. E o cliente procura vocês, passados esses 5 dias dos embargos, 60 dias depois da intimação de uma penhora que aconteceu em um imóvel dele. Então, perceba, qual é a conclusão que a gente chega quando vê esse caso? O cliente procurou vocês 60 dias, ele já tinha sido citado, né? E procurou vocês 60 dias depois da intimação da penhora que aconteceu no processo. O que é que vocês tiram de conclusões diante dessa situação que eu narrei para vocês? Ele perdeu o prazo de 30 dias. Né? Vai ser não tem mais defesa. Pronto, exatamente. Que ele não tem mais defesa. E aí,
o que é que acontece? Eu excluí, perceba que eu contando a história para vocês, eu excluí as duas alternativas de defesa que a gente falou até agora. Eu excluí os embargos através do que Priscila falou, porque ele já procurou a gente como advogado, já procurou vocês aí como advogados 60 dias depois da intimação da penhora, ou seja, perdeu o prazo para ele apresentar os embargos. E eu disse que a matéria de defesa dele no processo é uma matéria que demanda dilação das provas, dilação da instrução probatória, excluindo, então, a possibilidade do uso da exceção de preservatividade. E aí, o que foi que, na prática do dia a dia tributário, foi se buscando entender? Que, ora, e se a defesa do cliente é uma defesa robusta, como é que ele pode, de alguma maneira, se defender desse jeito? Porque senão é uma sinuca de bico. Ele nem pode usar uma exceção de preservatividade, porque a matéria não permite, e também os embargos de execução ele perdeu o prazo. Pelo princípio do acesso à justiça, nós vimos, inclusive, que esse era um dos princípios gerais lá para os processos judicial e administrativo, né? Nós vimos isso. De acordo com esse princípio do acesso à justiça, o que é que o STJ começou a admitir como possibilidade? Passou-se aos advogados se usarem de uma daquelas ações de iniciativa do contribuinte que a gente estudou. E a gente vai rever um pouco delas hoje ainda dentro do âmbito de execução, dentro do âmbito de processo judicial. Né? Então, perceba, nesse caso, o que é que vai acontecer? O STJ passou a admitir a possibilidade do contribuinte executado se usar de uma ação anulatória, com depósito em dinheiro, caso ele tenha substituição da penhora. Vou explicar para vocês. Vai ter um artigo que a gente vai comentar hoje na Lei de Execução Fiscal, que é o artigo 15 da LEF, certo? Esse artigo, ele diz que o juiz, em qualquer fase do processo, vai deferir ao executado a substituição de uma penhora por dinheiro. A substituição de uma penhora por dinheiro. Certo? Ou caso também ele garantiu o juízo por fiança bancária ou seguro-garantia. Então, veja, por que esse artigo existe? Tem outro artigo, vamos começar a partir dele. Tem um artigo na Lei de Execução Fiscal, que é o artigo 11. Certo? Esse artigo 11, ele vai falar o quê? Esse artigo, especificamente, ele traz uma ordem pela qual a execução fiscal ela vai se guiar. Que ordem é essa? A execução fiscal ela pode atingir dinheiro, imóvel, veículo, enfim, título de dívida pública, título de crédito, uma série de opções que ela tem como patrimônio daquele contribuinte para atingir via execução fiscal. Beleza? Ficou claro? Só que vocês concordam comigo que é muito melhor para a fazenda atingir o patrimônio que tenha liquidez, que haja uma liquidez. O que é a liquidez? É ter realmente o dinheiro. Né? Esse artigo 11, ele traz essa ordem, dizendo que, em primeiro lugar, a penhora ou arresto dos bens vai atingir, primeiramente, dinheiro. Depois, título de dívida pública. Né? Que haja algum título que tenha cotação em bolsa, enfim. Depois,
pedras e metais preciosos. Pedras e metais preciosos. Depois, imóveis. Depois, navios e aeronaves. Depois, atingir veículos. Depois, atingir bens móveis. Depois, atingir direitos e ações. Então, ela criou uma regra e criou uma preferência. Então, é uma ordem legal a ser seguida. Esse é o primeiro ponto. Ficou claro? A Fazenda, ela precisa, a lei de execução fiscal, ela traz essa ordem a ser seguida na execução fiscal. Beleza? Ficou claro? Coloquem no joinha aí para eu entender, para a gente passar para a próxima etapa. Se vocês entenderam isso aí. Entendido, né? Então, beleza. A Fazenda, ela segue essa ordem. Ela tem que seguir essa ordem. Então, se ela tem que seguir essa ordem, eu, como executado, que sofri uma penhora, que a gente viu agora, que a penhora em imóvel é só a quarta posição nessa lista, se eu oferecer dinheiro, que é o que está na primeira posição, pela própria lei de execução fiscal, é melhor para a Fazenda, não é? Então, tipo, a Fazenda conseguiu, na execução fiscal, penhorar um imóvel meu. Mas eu não quero que penhore aquele imóvel, leve a leilão e tudo mais. Eu tenho dinheiro. É porque eu não queria pagar, eu estava escondido mesmo. Mas já que encontrou o meu imóvel, eu quero pagar. Eu quero botar em dinheiro agora, isso aí. Certo? Beleza. A Fazenda, ela pode se recusar a disso? Não, não pode. A Fazenda não pode se recusar caso eu faça essa solicitação. Por quê? Porque há uma previsão legal no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal que diz que a preferência, a ordem legal da penhora será, em primeiro lugar, dinheiro. Né? Então, se eu, como executado, ofereço a primeira opção, para a Fazenda nesse processo de execução, ela não pode se opor. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Eu quebrei em etapas. Primeiro, a gente entendeu que há uma regra de preferência do que é que a Fazenda tem que atingir, prefere atingir, tem na lei de execução fiscal do patrimônio daquele contribuinte. Então, a gente entendeu que primeiro ela prefere dinheiro, depois título de dívida pública, depois pedras e metais preciosos, depois imóveis, depois navios, aeronaves e tudo mais. Mas imóvel está depois de dinheiro. Então, se atingir primeiro o imóvel, quando eu venho e quero trocar por dinheiro, a Fazenda não pode se opor. Né? Porque eu estou oferecendo a primeira opção. Beleza? Então, de acordo... Todo mundo entendeu? Se quiserem que eu repita, eu repito. Se não entenderam, deu legal para a gente continuar. Então, vamos lá. Quando eu digo que não tem mais nenhuma alternativa dele se defender, veja como foi uma construção na prática da advocacia tributária realmente. Os advogados se viram no seguinte cenário, como Priscila respondeu para mim de bate-pronto. Eu ilustrei aquele caso dizendo que o contribuinte procurou vocês executado em uma execução fiscal, passado a citação, 60 dias após a penhora, a intimação da penhora. Ou seja, com uma matéria de defesa que necessitava de dilação probatória. Ou seja, o cliente chegou para vocês sem poder usar os embargos de execução porque tinha perdido o prazo e não podia usar da EPE porque não era matéria de EPE. O que é que esse contribuinte pode fazer? Né? Os advogados se viram nessa situação por várias vezes. E qual foi a saída que eles deram? E por isso que eu estou falando, porque já há aceitabilidade disso via STJ. Se fosse só tentativas de advogados, eu não iria trazer isso para a aula. Mas como já há o posicionamento do STJ com sucessivas decisões permitindo essa possibilidade, óbvio, também tem decisões não permitindo, mas tem já decisões permitindo essa possibilidade, os advogados se usaram desse artigo que eu falei para vocês. Porque o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, combinado com o artigo 15,
inciso 1º, vamos falar dele agora. O que é que esse artigo 15, inciso 1º vai falar? Esse artigo 15, inciso 1º, ele diz que o juiz ele vai ter essa obrigatoriedade, né? O juiz ele vai ter que, a qualquer tempo, permitir isso. Então, o artigo 15 ele diz, em qualquer fase do processo, será deferido pelo juiz ao executado a substituição da penhora por dinheiro, por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Então, esse artigo 15, inciso 1º, ele está dizendo que o juiz vai deferir a qualquer tempo, caso o executado venha e pleiteie a substituição de penhora por dinheiro. O que é que o pessoal... os advogados começaram a ver? Se eu me usar desse artigo 15, inciso 1º, dizendo que o juiz, a qualquer tempo, pode substituir, numa execução fiscal, a penhora por dinheiro, porque ele respeita o artigo 11, que traz uma ordem legal da sequência do patrimônio do contribuinte, que a fazenda ela vai ter que seguir, eu posso usar essa obrigatoriedade, essa faculdade que traz a lei de execução fiscal para propor uma medida que vise exclusivamente isso, que vise exclusivamente essa alteração do que é que foi atingido na execução fiscal. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia fundamental por trás disso? É que os advogados, diante daquela sinuca de bico que a gente falou, começaram a entrar com ações anulatórias com depósito para substituir a penhora, atacando o ato administrativo. Então, uma ação anulatória que atacasse o ato administrativo, e para fundamentar aquela ação anulatória, para que ela tivesse sua validade, ele disse, ora, eu estou diante de uma situação onde meu cliente executado não tem vias legais de se defender na execução fiscal, né? Então, isso estaria indo de encontro a esse ponto que a gente falou do princípio do acesso à justiça. E, além disso, o meu contribuinte ele tem direito a alterar ali a penhora por dinheiro. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 15, inciso 1º da Lei de Execução Fiscal, diz que o juiz, a qualquer tempo, vai ter que deferir essa substituição. Por quê? Porque, em respeito ao artigo 11, dinheiro é a primeira opção na preferência legal para a Fazenda Pública buscar via execução fiscal. Certo? Então, foi um cenário onde foi construída essa tese. Foi construída essa tese pelos advogados. Certo? Diz aí, Priscila. Mas a ação anulatória, ela não só cabe se já houver do pagamento daquele tributo, ele houve Anulatória não, a repetitória, está dizendo, né? Ah, sim, sim. Mas a anulatória está ligada à imunidade, né? A certas imunidades. Não, a anulatória ela pode ser qualquer mecanismo de defesa. A gente usou, talvez, quando explicou ela, alguma imunidade. Mas qualquer mecanismo de defesa eu posso usar a anulatória. A anulatória, quando a gente estudou, a gente viu que é o quê? Vai ser aquela ação onde vai se atacar um ato administrativo, onde eu vou visar anular um ato administrativo. Não necessariamente minha matéria de defesa tem que ser imunidade. Minha matéria de defesa pode ser que eu já fiz o pagamento e eles estão cobrando um valor que eu já paguei. Enfim, inúmeros. A defesa na ação anulatória pode ser qualquer coisa, certo? É uma ação ordinária. Entendi. Então, não atrele à imunidade. A imunidade eu posso usar numa declaratória, numa anulatória, numa repetitória, enfim, posso usar em vários pontos, no embargo de execução, né? A anulatória que a gente viu é que ela é uma ação de iniciativa do contribuinte para desconstituir um ato administrativo.
né? Sim. Então, eles vão tentar usar, os advogados começaram a usar essa anulatória como a porta de discutir o ato administrativo e, ao mesmo tempo, entrar com o dinheiro depositando, dizendo que ele tem o direito de substituir a penhora pelo dinheiro, o que não deixa de ser verdade. E o STJ passou a entender que é possível realmente, dado ao acesso à justiça, que isso seja feito, certo? Então, é só para destacar isso para vocês. Muito dificilmente algum livro vai trazer essa informação para vocês, tá? Muito dificilmente. É algo muito específico, é algo muito excepcional. Mas eu quero trazer para vocês o cenário mais completo. Então, vamos concatenar nossas ideias. Numa execução fiscal, a regra vai ser que o contribuinte ele seja citado, o patrimônio dele não seja atingido e depois haja a garantia do juízo. A garantia do juízo em alguma daquelas 3 formas. Se for garantido o juízo, vai se começar a contar o prazo de 30 dias para que o executado apresente os embargos à execução, que é a regra da sua defesa. Porém, também existe a possibilidade do uso da exceção de presecutividade, que é uma defesa atemporal e é uma petição simples nos autos daquele processo, quando estiver dentro daquele âmbito de matérias a serem arguídas na exceção de presecutividade, que é limitada pela súmula 393 do STJ, que disse que a exceção de presecutividade só será utilizada quando a matéria de defesa daquele executado for realmente uma matéria de ordem pública, que não necessite de dilação probatória, que possa ser arguída de ofício pelo juiz, certo? Isso é o contexto geral, é o que normalmente acontece. O asterisco que eu coloquei para vocês é que caso o contribuinte se veja fora das 2 hipóteses, e aí eu ilustrei para vocês um caso onde o contribuinte ele pode se encontrar após o prazo dos embargos, esse caso já tenha passado, como eu disse a vocês, o cara procurou a gente 60 dias depois da intimação da penhora, então já tinha passado e muito o prazo. Porém, a matéria dele ele não pode alegar por meio de EPE, porque se ele fizer uma petição e a matéria necessitar de dilação probatória, imagine que ele peça uma robustez de prova documental, peça uma perícia contábil, não é algo que é cabível por meio da exceção de presecutividade. Então, se o contribuinte se vê nesse cenário, hoje, na doutrina e na jurisprudência, por melhor dizer, já está sendo admitido, o STJ já possibilita, por meio do uso combinado desses artigos que a gente falou da Lei de Execução Fiscal, uma ação anulatória depositando o valor e pedindo para substituir a penhora pelo dinheiro. Beleza? Ficou claro esse ponto para vocês? Todo mundo entendeu? Se quiserem que eu repita, estou à disposição. Certo? Então, vamos em frente. Entendemos os mecanismos de defesa, entendemos as formas de garantir o juízo na execução fiscal, entendemos a forma como se conta o prazo para os embargos à execução fiscal, que depende da garantia do juízo, entendemos a exceção da exceção na defesa, está tudo caminhando, né? Tudo dentro do que a gente planeja. Agora vamos para alguns detalhes mais minuciosos. Imagine que o contribuinte ele garantiu o juízo, certo? Garantiu o juízo. Eu só disse isso para vocês. Vocês sabem as formas de garantir o juízo. Tem uma súmula, na verdade um artigo da LEF, parágrafo 4º do artigo 9º. Vou anotar também para vocês aqui. Artigo 9º, parágrafo 4º da LEF. Deixa eu achar aqui o bendito parágrafo. Todos esses artigos que eu estou colocando aqui, tá, pessoal? Peço para que vocês anotem, depois vocês façam a remissão no código. Isso para a prova vai ser muito bom. Tá? O artigo 9º, feito eu disse a vocês, ele é essencial. Alguns artigos dá para dizer que não são essenciais, né? O artigo 6º, posso colocar aqui para vocês, que é o artigo
como a gente falou, petição inicial simplificada, bem importante. Artigo 7º é os efeitos do despacho do juiz. Aí tem o artigo 8º, que ele vai mencionar a questão da citação, aquilo que a gente falou, tá? Dos prazos, se é edital, se não é. Aí tem o artigo 9º. Eu botei 6, 7 e 8, mas depois a gente vai fazendo um pula-pula aí dos artigos, tá? O artigo 9º, ele vai tratar das hipóteses de garantia do juízo também, né? Que aí dá para vocês fazerem um combinado com o artigo 16. Nesses dois nós vimos detalhadamente na aula passada. Certo? E aí vai ter um artigo, nesse artigo 9º, ele vai ter um parágrafo que vai dizer o seguinte: somente uma das maneiras de você garantir o juízo vai fazer com que se estanque, por assim dizer, a atualização desse dinheiro, né? Só o depósito em dinheiro é que vai fazer a interrupção da atualização monetária e da correção dos juros daquele valor que está sendo executado. Beleza? Por que eu estou falando isso? Vou explicar já já. Vamos primeiro entender esse ponto. Professor, o que é que o senhor está me dizendo? Que se eu tenho uma dívida de 10 mil reais e o executado, ele garante a execução fiscal fazendo o depósito de 10 mil reais, esse valor vai continuar crescendo, vai continuar sendo atualizado e correndo juros? Não. É a única forma de estancar esse movimento. Professor, então você está me dizendo que as outras formas de se garantir o juízo, a dívida vai continuar crescendo? Vai continuar crescendo. Mesmo que eu traga uma carta-fiança, né? A única forma, aí é inclusive bom vocês fazerem uma remissão. Desse artigo que eu falei, eu estou falando do artigo 9º, parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 4º da LEF, a Lei de Execução Fiscal. Vocês façam a remissão para essa súmula. Súmula 112 do STJ, tá? Súmula 112 do STJ. O que é que essa súmula vai dizer? Essa súmula diz que só o depósito em dinheiro, só o depósito suspende a exigibilidade do crédito se ele for integral e em dinheiro. Ou seja, aquela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que vocês bem viram, né, em tributário 1, o depósito ele só vai suspender a exigibilidade se ele for integral e em dinheiro. Por que essa súmula colocou isso? Imagine um cenário onde você entra com uma ação qualquer daquela de iniciativa do contribuinte e quer fazer o depósito do montante integral para suspender a exigibilidade. A dívida é 10 mil, você deposita 2 mil. Tem sentido você pedir a suspensão da exigibilidade do crédito? Não, não tem. Então, essa súmula veio para mostrar isso, que a única maneira de você suspender a exigibilidade do crédito via depósito é se ele for em dinheiro. E ele sendo em dinheiro tem que ser integral, tem que ser o valor integral, certo? Beleza. Então, aí, corroborando com essa súmula, tem um artigo específico na LEF, que é o artigo 9º, parágrafo 4º, que vai dizer somente o depósito em dinheiro vai fazer cessar a responsabilidade pela atualização monetária e o juro de mora, certo? Então, quando eu garanto o juízo das outras formas, continua correndo aquele valor.
Por que eu estou falando isso? Porque vai ter depois, naquele artigo 15 que a gente mencionou, a gente falou da possibilidade do contribuinte substituir, não foi? No artigo 15, inciso 1º, ali em cima, a gente falou da possibilidade do contribuinte substituir uma penhora por dinheiro. Isso é a via do contribuinte. Mas o artigo também traz uma possibilidade da fazenda pedir algo ao juiz. E ele vai dizer que em qualquer fase do processo, o juiz vai deferir sempre que a fazenda pública pleiteie substituição de bens penhorados por outro, independentemente da ordem, bem como o reforço da penhora insuficiente. Bem como o reforço da penhora insuficiente. Então, esse termo, reforço de penhora, é o que eu quero explicar para vocês. O que é que significa reforço de penhora? Por que existe esse termo, reforço de penhora? Né? Porque a dívida ela pode crescer a tal ponto, ou seja, uma execução fiscal que ela não foi garantida por dinheiro em depósito, a gente viu agora que essa dívida continua crescendo. Então, uma dívida que era de 10 mil, e aí foi penhorado um imóvel que vale, vamos dizer, um cenário hipotético, que vale 10 mil. Ou vamos botar uma dívida que é de 100 mil, e aí foi penhorado um imóvel de 100 mil. Penhora de imóvel. Penhora não é depósito em dinheiro. Não sendo, não vai fazer o que o artigo 9º, parágrafo 4º diz que o em dinheiro faz. Ou seja, vai se continuar atualizando monetariamente e cobrando-se juros de mora em cima daquele valor. Por quê? Porque você garantiu o valor original ali, né? Pode chegar um dado momento onde a dívida já é de um montante de 200 mil e o imóvel continua valendo seus 100 mil. Então, há uma diferença de 100 mil aí, não é? Para isso, a Fazenda vai peticionar pedindo o reforço da penhora, alegando que a penhora é insuficiente dado ao valor da execução. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Se não ficou claro, me digam que a gente repete. Digam aí para mim. Entenderam a ideia do artigo 15? O artigo 15 ele vai garantir tanto que a Fazenda Pública peça um reforço de penhora, quanto que o executado possa pedir essa substituição da penhora por dinheiro. Beleza? Ficou claro até aí, gente? Então, vamos em frente. Né? Qual é a ideia a gente precisa entender também? Professor, é possível que o executado indique um bem de terceiro? Por quê? Porque lá no artigo 9º, ele vai dar 4 alternativas, que pode ser garantia do juiz por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, nomear bens à penhora, ou a quarta opção é indicar bens à penhora oferecidos por terceiros. Ele também dá essa alternativa. Vai passar o mesmo processo regular, gente. A forma de contar o prazo é da intimação da penhora. Quando é penhora, é da intimação da penhora. A ressalva que a gente faz é que tem que se haver a anuência expressa, né, da Fazenda Pública. Então, a Fazenda ela vai ter que aceitar que alguém efetivamente indique um bem de terceiro para ser penhorado e que isso seja possibilitado de uso para a garantia do juízo na execução fiscal. Certo? E aquela questão do cônjuge a gente já viu também. Então, tipo, se o executado ele só vai poder indicar o bem dele e dele com o terceiro se ele tiver um consentimento expresso do cônjuge. Né? Essa é a ideia. Então, vamos em frente. Espero que vocês tenham ficando claros. Né? Esses artigos que eu coloquei aí são bem importantes. Tá vendo que eu pulei o artigo 12, o artigo 13, mas, tipo, esses artigos aí que eu coloquei, 9º, 7º, 6º, 10º, 15º, 16º, essencial, são muito importantes para vocês terem uma noção. O artigo 11 que eu coloquei também, eu acredito, né? Coloquei ali em cima.
o artigo 11 serve para vocês verem que tem uma relação no porquê que a fazenda busca o dinheiro, né, o tempo todo. E fundamenta o artigo 15, inciso 1º. Diz, ora, por que esse contribuinte ele tem esse direito, né, de poder pedir? Agora, perceba, do mesmo jeito que a lei autoriza que ele troque um bem que foi penhorado pelo dinheiro, por quê? Porque também é até benéfico para ele, né? O fato de eu dizer, ó, foi penhorado um imóvel meu, eu quero trocar. Aquele exemplo que eu falei do reforço de penhora, tem uma dívida de 100 mil reais. Foi penhorado um imóvel meu de 100 mil, eu quero pagar os 100 mil, porque aí eu estanco o aumento dessa dívida, não é? Lá no artigo 9º, parágrafo 4º, eu acabei de falar que só o depósito em dinheiro que vai fazer cessar a responsabilidade por atualização monetária de juros de mora. Então, eu posso querer estancar isso. Então, é a minha liberalidade. E, além disso, dinheiro está na lista de prioridades para a fazenda pública, acima do bem imóvel. E para a fazenda também é ótimo, porque se ela ganha depois, ela já vai ter a liquidez. Se é imóvel, vai ter que passar por todo aquele processo para se arrematar, para se chegar no valor efetivamente, no objeto, para que depois aquele valor possa ser efetivamente convertido em renda. Certo? Então, perceba que a regra vai trazer essa possibilidade aí, né? E aí, a penhora efetuada em dinheiro, ela vai ser convertida ali em depósito depois para se fazer cessar essa responsabilização pela atualização, né? Que também é um ponto importante. Professor, você falou da penhora, mas e se penhorar dinheiro, né? Aí o artigo 11, parágrafo 2º, vai trazer essa possibilidade que quando houver a penhora em dinheiro, ela vai ser convertida como se fosse depósito, no que toca a essa questão que a gente viu da suspensão da atualização em juros e correção, certo? Beleza? Então, tipo, foi penhorado um valor da minha conta. É como se eu tivesse depositado para fins de atualização monetária e juros de mora? É como se tivesse depositado, certo? Não deixa de ser penhora, mas é como se tivesse depositado para essa finalidade da atualização e juros de correção. Beleza? Vamos em frente. Quais são os outros pontos que a gente pode mencionar, né? Um ponto importante para eu falar para vocês é quanto à questão da impenhorabilidade de bens, né? Quanto à questão da impenhorabilidade. Gente, eu vou pedir uma licença a vocês aqui só para encher aqui meu copinho de água, para beber uma água, colocar a garganta aqui para funcionar e volto aqui 5 minutos. Pode ser? Certo, professor? Só volto aqui já já.
Não. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos continuar aí falando dos pontos mais importantes, né, com relação à questão de execução fiscal. O ponto que eu quero falar com vocês agora é com relação à questão da... Tá todo mundo me ouvindo bem, né? É com relação à questão das cláusulas de impenhorabilidade, né, dos bens e execução fiscal. Qual é a ideia? A gente precisa entender que a gente vai analisar com calma de onde é que vem a origem dessa impenhorabilidade. Se a origem da impenhorabilidade for contratual, se ela for de origem realmente pactuada entre as partes, não será possível de ser oponível ao fisco, né? É inclusive um artigo para vocês mencionarem aí, anotarem, na verdade, que é o artigo 184 do CTN, tá? Artigo 184 do CTN vai trazer aquele argumento, inclusive, que vocês já viram, acho que em tributário 1, que é, não poder aí, de forma alguma, opor contratos, né, e cláusulas realizadas entre terceiros perante o fisco. Então, se a cláusula de impenhorabilidade que a gente esteja se referindo, seja ela contratual, vai ser inoponível ao fisco por conta do artigo 184 do CTN. Vai ser válida a penhora. Mas, se a impenhorabilidade ela for uma impenhorabilidade legal, prevista na lei especificamente, aí sim ela será oponível ao fisco, né? Aí sim a lei declarando a impenhorabilidade, a penhora em cima daquilo será nula, certo? Essa é a ideia. O artigo que traz a impenhorabilidade legal é o artigo 833 do CPC, 833 do CPC, salvo engano, é esse artigo. Deixa eu confirmar aqui no CPC para vocês. E perceba que nesse artigo, no artigo 833, é esse mesmo. 833 são impenhoráveis. Perceba que eu vou colocar aqui C, E, C. E eu vou colocar aqui do inciso 2º ao inciso 12º. Por que eu pulei o primeiro? Propositalmente. Porque o artigo 1º, o inciso 1º, ele fala da impenhorabilidade contratual. Ele diz, são impenhoráveis os bens alienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Ou seja, é respeitar o CPC menos o artigo que trata da impenhorabilidade contratual, porque nesse ponto específico vai se aplicar a lei especial do CPC no 184, que diz que não se aplica essas cláusulas produzidas entre as partes perante a fazenda pública. Não são oponíveis à fazenda essas cláusulas contratuais. Beleza? Ficou claro? Aí tem um ponto. Na questão dos bens, dos imóveis
a questão do bem de família, né? Eu até falei para vocês isso no começo lá da disciplina, que a gente viu as garantias e privilégios, né? E a impenhorabilidade estava ali inserida, né? E a gente viu que a impenhorabilidade do bem de família é a regra, né? Existe, inclusive, uma lei para isso, porém, existe uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, quando for no caso dos tributos relativos ao imóvel. Então, relativos ao imóvel, tributos relativos ao imóvel, imposto, taxa, contribuição de melhoria, aí o imóvel pode ser, de fato, atingido. Mesmo que seja bem de família, professor, mesmo que seja bem de família. Por quê? Porque a lei vai estar permitindo, né? Então, a própria lei da impenhorabilidade do bem de família traz essa exceção. Então, vai ser nada mais do que o respeito à lei da impenhorabilidade do bem de família normalmente. Beleza? Ficou claro esse ponto aqui, gente? Dúvidas até aqui? Digam aí se vocês têm dúvidas, tá? A execução fiscal, prosseguindo então. A execução fiscal, a gente viu que ela tem-se o seu aparelhamento via CDA, né? E a CDA, ela tem que conter uma série de requisitos que nós vimos. Tem que conter uma série de requisitos que vão advir da TIDA, que é o termo de inscrição em dívida ativa, né? A CDA, então, ela é o que aparelha essa execução fiscal que a gente vem falando tudo isso, todo esse tempo. E a gente falou que a omissão em algum desses requisitos pode causar a nulidade da inscrição na dívida ativa, né? E essa nulidade, ela vai poder ser alegada por meio da exceção de prazo-atividade, certo? Então, a CDA, ela tem que conter todos os requisitos do termo de inscrição em dívida ativa e tudo mais, né? E a omissão desses requisitos pode influenciar na nulidade. O vício, a omissão, ele deve causar efetivamente prejuízo para o exercício do direito de defesa daquele contribuinte, né? Uma vez que a gente sabe que mesmo sendo nulo, mesmo tendo aquela nulidade, mesmo sendo nulidade absoluta até, só deve ser declarado se houver prejuízo, certo? Então, mostrando o prejuízo efetivo no exercício regular do seu direito de defesa, aquela CDA será nula e, por consequência, aquela execução fiscal será nula também, certo? Sendo o processo da CDA nulo, vai ser o processo todo nulo também, né? Acontece que essa nulidade ela vai poder ser resolvida até a decisão de primeira instância. Por quê? Porque é a pergunta, até que momento a CDA ela pode ser alterada? Exemplo, professor, eu sou procurador da Fazenda. A CDA que eu utilizei para entrar com essa execução fiscal, ela veio com omissões. Omissões essas que influenciam e repercutem diretamente no exercício do direito de defesa daquele contribuinte. Pergunto, professor, eu como procurador, até quando eu posso substituir essa CDA? Até que momento eu posso fazer a substituição da CDA? A LEF, a própria Lei da Execução Fiscal, ela vai trazer uma previsão sobre isso. Ela vai dizer que isso pode acontecer até a decisão de primeira instância. Até a decisão de primeira instância. Lá no seu artigo 2º da LEF, parágrafo 8º, artigo 2º da LEF, parágrafo 8º, ele vai trazer que a CDA ela vai poder ser substituída, né, até a decisão de primeira instância. Ele diz, até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao executado a devolução do prazo para embargos. Ele faz uma ressalva aqui, que é uma súmula do STJ que vai trazer uma importante
observação, que é não poder efetivamente ser alterado o sujeito passivo. Essa súmula do STJ vai dizer, súmula 392, tá? A fazenda pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedado a modificação do sujeito passivo da execução. Então, percebam, eu disse para vocês do artigo 2º, parágrafo 8º. Esse artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Execução Fiscal, ele disse até a decisão de primeira instância. A CDA pode ser alterada. E deixou isso no vácuo. Até a decisão de primeira instância. A CDA pode ser alterada. E não falou mais, né? A súmula do STJ, que é que vocês precisam pontuar, a súmula 392, ela complementa o entendimento desse artigo. Então, até para fazer uma remissão isso no código é muito bom. Para entender que a súmula vem para corrigir algumas lacunas. Primeira delas, até o que é essa decisão de primeira instância que fala lá na LEF? A súmula já abre dizendo: a Fazenda pode substituir até a prolação da sentença dos embargos. Então, até ser prolatada a sentença dos embargos, você, como procurador da Fazenda, caso identifique uma omissão na CDA, poderá substituí-la até a prolação da sentença dos embargos. Desde que o erro seja um erro formal, material, vedado, a súmula vedou, essa que é a observação que eu disse importante, vedou a alteração do sujeito passivo, que aí também já seria demais, né? O cara não participou de nada, aí de repente, lá no finalzinho, nos 48 do segundo tempo, a Fazenda altera uma CDA e coloca agora esse novo sujeito como sujeito passivo, não teria sentido, né? Não teria cabimento. Então, perceba só uma coisa, só para terminar. A substituição da CDA, ela não pode ser utilizada como uma maneira para eu refazer um lançamento que eu era para eu ter feito e não fiz, entendeu? Diz aí. Isso aí não vale para, por exemplo, o falecimento do executado. Que aí os herdeiros vão ter que ir para o polo passivo. Ótima pergunta. No caso aí... Beleza. Isso. Ótima pergunta. Sua pergunta foi, certo, mas e se os herdeiros, né, o cara morreu no meio da execução fiscal, né? Essa foi a pergunta? Isso. O cara morreu no meio da execução fiscal. E agora? Esses herdeiros, eles não participaram antes. O que é que a gente pode fazer, né? Qual é o entendimento que a gente vê hoje em dia, né? Que há a devolução do prazo de defesa para os herdeiros quando há essa situação. Agora, se a constituição da CDA foi feita e o cara já tinha falecido, aí é uma mácula, aí é um vício. Porque se ele já tinha falecido antes da constituição da CDA, era para os herdeiros terem sido incluídos antes, para eles participarem desse processo de lançamento que originou uma CDA. Porque eles poderiam ter, por exemplo, instaurado o processo administrativo fiscal e tentado brigar ali naquele processo administrativo fiscal e ter encerrado aquilo ganhando, né? Então, por várias vezes acontece na prática de a pessoa falecer e a Fazenda, quando já não atualiza essa informação, só deixa para entrar e colocar os herdeiros lá na fase final. Então, é um argumento processual que pode ser muito bem utilizado pelos advogados desses herdeiros para dizer, ora, não participei da etapa anterior e meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe já tinha falecido em tal momento e esse momento poderia ser demonstrado pela Fazenda Pública para incluir nossos nomes, inclusive na CDA, para incluir o tal pessoa e os filhos já na CDA, né? Então, é um argumento muito plausível para você conseguir esse retorno a essa etapa anterior para os herdeiros, né? Por quê? Porque tem um respaldo simulado, né? Que, queira ou não queira, é alteração do sujeito passivo. Além do mais disso, pode acontecer o cenário de o pai ter falecido e a Fazenda ter se postergado ali
no inventário sem aquela devida atualização, né? Lembrando sempre que no inventário a fazenda pode habilitar aquela CDA dela já lá dentro para que aconteça já o pagamento daquela dívida dentro do inventário, né? O inventário, inclusive, a gente viu que a sentença do inventário e partilha, para ela ser prolatada, precisa da prova da quitação de todos os tributos, né? Ficou claro tudo? Então, se o devedor, por exemplo, morrer depois da constituição da CDA, aí vai ter que ter a Certo. modificação do sujeito passivo. Isso. E aí vai ser dado esse novo prazo para os herdeiros dele. Aí vai depender... Então seria uma exceção, né? Feito eu estou dizendo, o que acontece mais não é a execução autônoma de alguém após o falecimento dele para depois ser incluídos os herdeiros no processo de execução. Porque quando ocorre esse falecimento e após a Constituição, perceba que foi uma CDA contra agora um espólio. Então, tipo, é um processo de inventário, né? Faz mais sentido a habilitação ali, e ali eles vão se responsabilizar pelo pagamento daquela dívida. Então, a exceção à súmula 392. Veja, é porque, se você for perceber, não houve uma alteração do sujeito passivo, né? A gente vai estar vendo uma transferência daquela responsabilidade tributária para o herdeiro, a responsabilidade tributária aí, né? Tipo, eu preciso mostrar como advogado dos herdeiros que aquela alteração me prejudicou para eu conseguir a recuperação do prazo de resposta. Mas, efeito, eu estou te dizendo, na prática, o que acontece é a habilitação daquela CDA no processo de inventário, entendeu? E aí isso, de certa forma, já dá informação para os herdeiros, né? Mas se no caso, o início de um processo de execução, a pessoa morre no meio dele, né? Vai ser aberto um processo de inventário. Se a execução não terminou, o produto daquela execução, inclusive, vai para o inventário, né? A não ser que já tivesse acontecido todas aquelas etapas na execução. O processo já tivesse ido, já tivesse arrematado, já tivesse chegado ao objeto da execução. Aí, beleza, a fazenda estaria resguardada. Mas se não, se for nesse exemplo mais ou menos que você falou, provavelmente a execução ela vai ser delineada para o objeto ser passado para o inventário, entendeu? Entendi. Ficou claro mesmo? Se quiser, eu repito. Não, entendi. Alguém mais tem alguma dúvida? Zero dúvida? Então, beleza, vamos para frente. Passado esse ponto, né, da questão da alteração de substituição da CDA até a aprovação da sentença, quando houver erro material formal, enfim, ultrapassado esse aspecto, perceba que o réu executado, a regra é que ele não vai fazer a contestação, né? Ele vai abrir uma nova ação, que é os embargos da execução, né? Então, ele não abre ele não contesta, é uma nova ação. Essa ação, uma ação autônoma de embargo de execução, ele precisa pleitear, porque não é automático, o efeito suspensivo, né? Eu acho que eu até falei isso na aula passada já também. O efeito suspensivo dos embargos à execução, ele vai depender dos requisitos previstos no CPC. Por quê? Mais uma vez, voltamos àquele ponto. Por que usar o CPC? A gente sempre usa o CPC quando não há previsão expressa na LEF. Então, pergunta, professor, caso aquela parte executada apresente os embargos da execução, o que é que acontece com a execução em si? Ela para? Não, não para. A regra é de que ela continua. Então, se houve uma penhora, vai haver todas as etapas seguintes da penhora, né? Vai haver o imóvel vai ser levado à praça para ser leiloado, para ser arrematado, para se chegar no objeto. Mas e se você quiser garantir que aquela execução fique estancada
até a decisão dos embargos, já que ali é onde encontra-se a matéria de defesa do seu cliente, né? Se você objetivar essa suspensão da execução, o ponto é o pedido do efeito suspensivo. Então, sempre quando você estiver diante de um caso prático de execução fiscal, para produzir esses embargos de execução como peça de defesa, como mecanismo de defesa, será necessário o pedido de efeito suspensivo. Ele não será automático. Ou seja, assim que eu faço o manejo da ação dos embargos de execução, posso dizer que a execução fiscal está suspensa. Não, não posso dizer isso. Né? Não posso dizer isso. Ele vai ter que ser requerido. Então, o efeito suspensivo dos embargos de execução vai ter que ser requerido naquela peça de embargos de execução. Tem que ser requerido. E quando ele for solicitado, for feito esse pedido na petição dos embargos de execução, o juiz vai analisar para ver se atribui ou não o efeito suspensivo àqueles embargos e suspende a execução. Certo? Para se atingir esse efeito suspensivo, para se alcançar ele e eu estancar, obstar essa execução, eu vou ter que cumprir os requisitos do CPC. E o CPC, ele traz os requisitos para os embargos terem efeitos suspensivos lá no seu artigo 919 do CPC, certo? Muito cuidado com relação a um ponto seguinte. O CPC, ele fala dos embargos como é a regra do CPC. A regra dos embargos no Código de Processo Civil é que não será necessário garantir o juízo para que eu possa embargar, né? Não será necessário garantir o juízo para que eu possa oferecer os embargos, né? O próprio artigo 914 do CPC, ele traz o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, o artigo 914 do CPC, ele traz a informação totalmente destoante, totalmente contrária ao que fala o ALEF. Mas por que prevalece a ALEF? Pela especialidade da lei. Só que, no que toca ao efeito suspensivo dos embargos, na ALEF não tem essa previsão, então a gente tem que aplicar o CPC. E o CPC diz no artigo 919 que para se conseguir efeito suspensivo aos embargos, é necessário garantia do juízo, o depósito, penhora ou fiança, e, além disso, se mostrar presente os requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Como, no caso do embargo da execução fiscal, a garantia do juízo é um pré-requisito, para eu, inclusive, contar o prazo desses embargos, eu posso dizer que, na execução fiscal, para eu conseguir um efeito suspensivo, eu preciso, através do CPC, mostrar os requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Pode ser de urgência, pode ser de evidência, mas eu demonstrando aqueles requisitos para pleitear uma tutela, seja de urgência ou de evidência, eu vou poder conseguir uma concessão de efeito suspensivo. E aí sim, estancar a continuidade daquele processo de execução fiscal. Ficou claro, gente? A ideia? Então, sempre que tiverem diante de um processo de execução fiscal que tiver que ser elaborado, que tiver que ser produzido os embargos, feito a peça mesmo, lembrem-se sempre de pedir o efeito suspensivo. Porque senão vocês vão estar apresentando uma defesa do cliente de vocês, mas não tomando nenhuma medida para que a execução que atingiu um bem dele ou encontra-se resguardada por um depósito dele ou por um carta de fiança ou um seguro-garantia, continue, prossiga, né? E isso é prejudicial para o contribuinte. Se é um imóvel, ele pode, de repente, pelo fato de não conseguir o efeito suspensivo dos embargos, aquele imóvel ser leiloado e depois que ele ganha na execução, aí agora ele só vai reaver o dinheiro. Por quê? Porque a execução não teve o efeito suspensivo aplicado. Então, se a execução não teve o efeito suspensivo,
ela vai ser dada continuidade às suas fases normais. Caberia àquele advogado, na ocasião dos embargos à execução, ter feito esse pedido realmente, né? Então, concatenando mais uma vez as diferenças entre essas defesas do executado para vocês, né? A EPE e os embargos à execução. Qual delas nós podemos falar que não é uma ação? Ela é simplesmente uma petição, um incidente processual. A EPE. Né? Então, a EPE ela não é uma ação, ela é um mero incidente processual de defesa do réu. Uma petição simples nos autos. Já os embargos à execução é uma ação própria que ele vai ajuizar no mesmo juízo que tramita essa execução fiscal. Primeira diferença entre elas, clara aí. Depois, a petição, a EPE, é uma petição que é juntada num processo já existente. Os embargos é uma petição inicial, que se submete normalmente aos requisitos do 319 do CPC. Né? Impulsiona, então, portanto, um novo processo. Né? Isso também é uma outra diferença. A EPE, dessa forma, a gente pode dizer que é uma defesa nos autos do processo, dentro dos autos. Os embargos de execução é uma defesa fora dos autos. Né? É outra diferença. A EPE, ela é tudo dentro de uma ação, um único processo. Os embargos de execução transforma dois processos, duas ações. Né? A exceção de prescritividade, a gente fala que o réu, ele se chama agora réu excipiente, por conta do incidente processual. Já nos embargos de execução, o autor do processo dos embargos de execução é o réu. Então, o executado, ele vira autor embargante. Vou repetir. O executado, na execução fiscal, quando ele usa os embargos à execução, ele agora é autor embargante. Autor porque é um novo processo. E embargante porque ele é que está embargando a execução. Outra diferença. A exceção de prescritividade só é cabível o quê? Matéria de ordem pública. Nos embargos de execução, é cabível tanto a matéria de ordem pública quanto matérias que não são de ordem pública. Né? Outra diferença, na EPE não cabe dilação probatória. Nos embargos de execução, cabe dilação probatória. A exceção de prescritividade, outra diferença, é uma defesa que não tem prazo. É uma defesa atemporal. Os embargos de execução, prazo de 30 dias para ele ser proposto, para ele ser ajuizado. Né? Outra diferença, garantia do juízo. EPE não precisa garantir, os embargos de execução têm que garantir. E a última diferença é a questão da previsibilidade no ordenamento. Né? A EPE ela não tem previsão legal expressa ali na LEF. Né? Não tem uma hipótese delineada em algum dos artigos aqui da LEF. Já os embargos de execução, ele tem a sua previsibilidade no artigo 16 da LEF. A EPE, a previsão dela é na súmula 393 do STJ. Então, o fundamento legal dela é jurisprudencial. O fundamento dos embargos de execução é um fundamento legal. Por quê? Porque há previsão expressa na lei de execução fiscal. Beleza, gente? Ficou claro esse assunto de execução fiscal? Alguma dúvida aí quanto a esse ponto? O que é que vocês me dizem? Alguma dúvida com relação ao ponto de execução fiscal? Com isso, a gente consegue encerrar esse assunto, tá, gente? A execução fiscal a gente consegue encerrar. Como é que vocês estão com relação a isso? Respirando, muito assunto, tão tranquilos ainda? Dá para a gente postergar um pouco mais aí para a gente avançar no conteúdo? O que é que vocês me dizem? A gente pode adentrar hoje em alguns conteúdos também. Eu quero falar um pouco mais com vocês das ações de iniciativa do contribuinte e também falar da questão da cautelar fiscal. Né? Cautelar fiscal. Se vocês tiveram a percepção que foi muito conteúdo de execução fiscal até aqui, a gente pode fazer encerrar essa parte aqui e a aula que vem a gente continua falando de ações de iniciativa do contribuinte e cautelar fiscal para depois entrar em impostos. Se vocês acharem que
foi tudo ok, está sem dúvida e está com a cabeça fresca, a gente adentra em a cautelar fiscal agora. O que é que vocês me dizem aí? Estou dando essa liberalidade para vocês. Ninguém falou nada, então vamos continuar. Vamos falar então da ação Eu estou aqui, cautelar. professor. Não sei se está todo mundo aí. Por mim, eu entrei e saí, eu estava escutando, mas tinha umas coisas e saía de novo. Por mim, se puder parar e dar amanhã, é muita coisa. Eu já comentei até com o seu, sua aula é bem grande mesmo, é muito assunto. Amanhã não, estou dizendo dar na semana que vem. Então, amanhã que eu digo na outra semana, professor. Na próxima aula. Sim. Por mim, se tiver mais gente aí assistindo e alguém puder falar qualquer coisa, porque às vezes a pessoa dá uma saidinha rapidinho e volta, né? Mas se tiver mais alguém assistindo e puder falar, por mim, se puder parar, por mim tá ótimo. Eu estou perguntando pelo seguinte, eu vou falando aqui, né? Vou falando quase que sem interrupção. E para mim é um conteúdo normal, mas para vocês é muita coisa nova. Então eu quero saber se não é um volume de conteúdo grande. Se vocês acharem, não, professor, estou conseguindo acompanhar, a gente dá prosseguimento e vai. Entendeu? Mais umas meia hora aí de conteúdo para a gente deixar para depois. Se vocês acharem que tá... Porque a execução fiscal é um tema denso, entendeu? É um tema denso. Então, até para vocês analisarem ele com calma, rever a aula, se até agora pegar esse final, rever a aula, algum trecho, entendeu? A gente vai entrar em cautelar fiscal e depois a gente vai para impostos, que também é um tema denso, mas eu não gosto de entrar num assunto quebradinho, um pedaço, para puxar depois, porque senão depois eu vou ter que repetir quase tudo, entendeu? A galera professor, tá aqui, professor. Que é isso que o senhor falou. Se a gente começar agora, vai acabar revisando tudo na aula que vem e vai dar quase no mês. Por mim, apesar da gente já ter visto esse assunto, ter feito prova, mas realmente eu já estou começando a ficar até dispersa. Porque o assunto realmente é muito detalhezinho, né? Eu dou o panorama geral e depois a gente vai se aprofundando em algumas minúcias que são importantes. Então, assim, até para também, eu estou pensando na logística do pessoal de sexta, poder ver, tipo, essa aula, que é a aula de execução fiscal mais completa, né, de maneira geral. E aí, na aula que vem, a gente encerraria o processo de judicial tributário com ações de iniciativa e cautelar fiscal. Aí, até de aula também ficaria redondo, daria para a gente terminar tudo da aula que vem para depois prosseguir para impostos, entendeu? Então, acho que dá para a gente fazer assim. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem no direct, sem problema. Depois vocês olhem as notas de vocês lá no portal. Quem tiver alguma dúvida com relação à nota, me manda mensagem no privado que a gente conversa e explica alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Mas antes de falar comigo, eu queria pedir para vocês, para que vocês vissem o gabarito. Tem muita gente que fala, professor, por que eu perdi ponto aqui? Aí quando olha o gabarito, viu que faltou falar coisas. Então, assim, se faltou falar coisas que estão no gabarito, não precisa necessariamente falar comigo, porque senão vai ser a mesma coisa, né? Eu vou falar a mesma resposta. Eu vou dizer, faltou informações que você não colocou, que estão lá no gabarito e tal. Mas eu vi que tiveram muitas notas boas, tiveram muitos 10, muitos 9, 9,5, 8,5. A grande maioria das notas ficou entre 8,5 e 10 ali, né? Então, eu acho que foi relativamente tranquilo isso aí. Mas o foco é esse, né? A prova 2 vai ter muito conteúdo, mas vai dar para a gente explicar ele bem. Eu estou tranquilo com relação a calendário, entendeu? Salvo engano, então, a prova de vocês, deixa eu até ver aqui. A prova de vocês, eu acho que é porque teve alguma alteração, né, de calendário, né? Vocês chegaram a ver já, não? Já foi divulgado algum calendário para vocês? Não recebi após isso aí? Calendário, não. Eu acho, se eu não me engano, é na segunda semana de junho. Segunda semana de junho. Manteve o do começo do ano? Então deve ser o mesmo que liberaram no começo do ano. Essa é a minha dúvida, Eu não sei, eu acho que, ao que tudo indica, manteve, porque a prova da gente foi na semana entre o dia 13 e 17, todo mundo. E era o que estava programado aqui. Prova da P1 ser do dia 6 ao dia 17. Foi, né? Hoje é dia 29. Segunda semana de junho seria dia 10 de junho.
Hoje é 29, a gente tem semana que vem, dia 6, 13, 20 e 27, daria tranquilamente para a gente dar o nosso conteúdo aí, que ainda teria dia 3 de junho para a gente matar mais algum conteúdo. Mas a gente terminando a execução fiscal do jeito que a gente falou, bem explicado, com 4 aulas, a gente consegue dar o resto do conteúdo tranquilo aí. Vai ser bastante conteúdo, mas a gente vai conseguir colocar nas aulas com leveza aí para vocês. Beleza? Beleza. Priscila, faz aquele favor de colocar para o pessoal da sexta. O professor, inclusive, encurtou um pouco a aula hoje para todo mundo poder ter facilidade nessa revisão. Então, todo mundo assistir a aula, que eu vou terminando aqui, postar no YouTube, colocar o link lá, aí tu reforça lá no grupo privado com o pessoal, para eles não ficarem descarrilhados, né? Tipo, achando que, não, sexta-feira não vai ter aula, então não vai precisar, porque aí depois a gente retoma com todo mundo alinhado. Até para, tipo, ter aquilo de o pessoal, eita, não vou poder sexta, então eu vou assistir na quarta noite e tal. É bom que as turmas estejam alinhadas. Certo. Beleza? Valeu. Já avisei Gente, pro pessoal que ia ter hoje. Aí eu vou pronto. avisar que foi reduzido o assunto. Beleza. Pronto, fechado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana.